E o Corinthians avançou na contratação de Ramon Dias, mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar que o presidente Augusto Melo tem sido pressionado internamente a desistir do acordo com o argentino. Falo também sobre o Palmeiras, dívidas com a Crefisa despencaram. Já Gabigol completamente fora dos planos do Flamengo, vou te explicar os motivos. Tem também informação super importante no Vasco, o Fluminense correndo o risco de tomar um transfer ban, números finais da contratação do Atlético Mineiro em relação a Lianco, tudo o que você precisa saber para ficar super bem informado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, para se inscrever no canal, apertando esse botão vermelho de inscreva-se, ative também todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live. Teremos live nessa quarta a partir das 7 da noite, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. É só você se cadastrar no link que está no comentário fixo e automaticamente já ganha esses R$ 5 de bônus. Mostrando na tela partidas dessa quarta-feira, minha maior convicção é de que o Red Bull Bragantino vence o Atlético Goianiense. Outra sugestão que eu queria dar é de que ambos marcam no confronto entre Criciúma e Cruzeiro. São dois times que têm jogado para frente. Rodada muito complicada, eu queria o seu palpite. Use espaço para comentários para dizer onde é que você acha que tem o maior valor na rodada dessa quarta-feira. Só para lembrar, para participar na aposta ganha, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, assim que você se cadastrar, você nem precisa depositar para ter direito a R$ 5 de bônus de boas-vindas. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional que finalizou a compra de Thiago Maia. O clube pagou por 50% dos direitos econômicos 4 milhões de euros. 2 milhões e 850 mil euros foram destinados ao Flamengo, que ainda manteve 25% do valor de uma venda futura, e outros 1 milhão 150 mil euros foram destinados ao Lille, que também tem 25% do valor de uma revenda. Queria contar que o presidente do Cuiabá anda bravo com dirigentes do Grêmio, tudo por conta do acordo do tricolor gaúcho com o Daverson, mas até agora ninguém procurou o presidente do Cuiabá para tratar sobre a negociação. Por último, mas não menos importante, Mano Menezes foi apresentado como novo técnico do Fluminense e admitiu que quer usar André como titular na partida contra o Internacional nessa quinta-feira. André que não joga por conta de uma lesão há 70 dias. Bora te explicar agora sobre como anda a dívida do Palmeiras com a Crefisa. Você lembra, né? A Crefisa chegou a emprestar dinheiro para contratação de atletas, as pendências chegaram a 120 milhões de reais, estavam em 69 milhões de reais em janeiro do ano passado e essa dívida não para de cair. No início dessa temporada eram 25 milhões de reais, em março eram só 20 milhões de reais e de acordo com o balanço de maio divulgado nas últimas horas, o Verdão tem uma pendência atual de só 13 milhões e 600 mil reais. Tudo indica que até o fim dessa temporada não haverá mais qualquer dívida do Palmeiras para com sua patrocinadora, algo super importante, especialmente porque a Leila Pereira é a presidente do clube. Só para completar sobre o Verdão, o clube registrou em maio um superávit de 3 milhões e 900 mil reais, no acumulado dos 5 primeiros meses, superávit de 14 milhões e 900 mil. Com um detalhe super importante, ainda há dinheiro para entrar pela venda do Endrick na metade do ano e as transferências de Luiz Guilherme, Estevão e também Luan também só começam a cair no segundo semestre. Certamente o caixa do Palmeiras super tranquilo para essa temporada, embora fazendo a ressalva de que o Palmeiras vai gastar bastante dinheiro para as aquisições do Giai, do San Lourenço e do Maurício junto ao Internacional. Bora te atualizar sobre o Vasco, falei sobre uma notícia importante, certo? É que o Cruz Maltino havia atrasado um pagamento de 2 milhões e meio de reais de uma parcela relacionada ao regime centralizado de execuções, algo super importante que pode desencadear uma série de péssimas notícias. Esse pagamento havia vencido em 5 de junho e se refere a 20% da receita corrente do mês anterior. Faz parte do acordo que o Vasco estabeleceu a partir do momento em que se transformou em SAF. Como o Pedrinho está assumindo a gestão do clube em meio a um caos financeiro e sem mais os aportes da 777, houve esse descompasso nos pagamentos. O Vasco conseguiu, de forma atrasada, regularizar e não há mais pendências. Ainda sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho deve ser apresentado no dia 13 com grande festa. A ideia é que ele atue e faça sua reestreia com a camisa vascaína no dia 17, jogando alguns minutos diante do Atlético Goianiense. Para completar sobre o Cruz Maltino, o zagueiro Dória, que foi especulado no Vasco,
tem novo destino, tem novo clube. Ele vai sair do Santos Laguna, mas vai seguir no futebol mexicano, atuando com a camisa do Atlas. Quero falar agora sobre a chance de o Fluminense ir parar na FIFA com um transfer ban, aquela punição severa que pode impedir a inscrição de atletas ou até a perda de pontos. Tudo porque o Fluminense não pagou o Itaboraí pela compra do Lelê. Esse acordo havia sido selado em 4 milhões de reais, com 5 parcelas de 800 mil reais cada. Logo na primeira parcela, o Fluminense já apresentou problemas, pediu que o Itaboraí aceitasse um pagamento em 2 parcelas, o que aconteceu. O problema é que a segunda e a terceira parcelas venceram e o Fluminense não fez o pagamento. A quarta e a quinta têm previsão de pagamentos para agosto e outubro. O Itaboraí não gostou da demora, recorreu à FIFA e agora existe o risco de o Fluminense sofrer essa suspensão ou essa punição, a menos que exerça o pagamento nas próximas horas. Só para completar sobre o Flu, Marlon, o zagueiro que pertencia ao clube, não ficou porque não aceitou uma redução salarial e já tem novo time, ele vai defender o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Quero te falar agora sobre os números finais da contratação do Atlético Mineiro por Lianco, zagueiro de 27 anos de idade, que vai assinar até dezembro de 2028. A assinatura, inclusive, deve acontecer ao longo dessa quarta-feira. Ele já passou por todos os exames médicos, foi aprovado. O Galo vai desembolsar 5 milhões de euros ou 30 milhões e meio de reais por 80% dos direitos econômicos. Atleta super bem referendado, pedido pelo Gabriel Milito, que fez um longo estudo em relação ao zagueiro brasileiro. Ele entende que o Lianco tem características que lhe caem muito bem no seu esquema, de muita agressividade no momento sem bola e enorme capacidade na construção da jogada para que o Atlético possa ter zagueiros construtores. Só para lembrar que o Lianco também esteve na pauta do Botafogo, do Vasco da Gama e foi especulado no Corinthians. A opção do Lianco foi de jogar no Galo, aquele que primeiro abriu tratativas. O Algarrafa, para onde ele esteve emprestado, também fez oferta de compra, mas o Lianco tomou a decisão de voltar ao Brasil, até para ficar um pouco mais perto da família. Só para completar sobre o Galo, que tem jogo super importante diante do Flamengo na noite dessa quarta-feira, duas situações distintas, né? Eric Pulgar e o Vargas. Atletas chilenos que defendiam a seleção do seu país na Copa América, a seleção foi eliminada, o Pulgar conseguiu voltar com antecedência, participou do treino dessa terça-feira e está à disposição para o jogo. Já o Vargas chegou a Belo Horizonte somente nessa quarta-feira e ainda não tem a sua escalação garantida. Por último, mas não menos importante, queria destacar que o Atlético Mineiro já recebeu 10 milhões e 300 mil reais do Fred. Vocês lembram, né? Que no final do ano de 2017, o Fred deixou o Atlético para jogar no Cruzeiro, algo que estava proibido no contrato. O Galo foi à justiça e conseguiu a condenação do Fred, que já pagou esses 10 milhões e 300 mil, ainda deve mais 6 milhões e 400 mil, que serão quitados em 4 parcelas de 1 milhão e 600 mil reais cada. Já se imaginou tendo de pagar uma parcela de 1 milhão e 600 mil num pacote que vai chegar a 16 milhões e 900 mil reais, 16 milhões e 700 mil? Não queria estar na pele do Fred. Bora falar agora sobre Gabigol completamente fora dos planos do Flamengo. Se você é rubro-negro e ainda tinha alguma dúvida de que o Gabigol não joga mais pelo clube, dá uma olhada nessa situação. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, jogo super importante e complicado. O Flamengo enfrenta um dos principais times do país. Há boa chance de o Pedro não atuar, isso porque ele passou por exames, aqueles exames de secar para constatar o risco de lesão, e esses exames apontaram uma chance grande. Até por isso, o Pedro deve ser poupado dessa partida. O Carlinhos, que era o reserva imediato, não tem conseguido jogar bem. Virou carta fora do baralho, completamente fora dos planos do Tite. Não joga há um tempão. Contratação para lá de discutível junto ao Nova Iguaçu. O natural seria que o Gabigol fosse utilizado nessa partida, e isso nem o impediria de se mudar para outro clube, até porque o Gabigol tem 5 jogos no Brasileiro e você sabe que o limite máximo é de 6. Então ele poderia entrar em campo nesse jogo e ainda ficar disponível para outros clubes. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Gabigol já tem um acordo verbal com o Palmeiras. Agora o Palmeiras e o Gabigol tentam convencer o Flamengo para a liberação do atleta de forma gratuita. Também já contei para vocês que o Flamengo não vai aceitar essa condição. Pois bem, o Gabigol nem foi acionado, segue afastado, treinando distante do restante do elenco. Ele não faz parte dos planos do presidente Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do Tite e de Companhia Limitada. A tendência é que o Flamengo improvise um esquema diferente para enfrentar o Atlético se de fato não puder contar com o Pedro. Ah, só mais uma. Contei também pela manhã que a ideia do Palmeiras era vender a história para o Flamengo de que o rubro-negro economiza 18 milhões de reais com a saída imediata do Pedro. Esses 18 milhões seriam pagos entre salários, direitos de imagem e prêmios até o fim da temporada.
Flamengo entende que vai fazer essa economia, mas segue pedindo, exigindo uma compensação financeira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, outro dia bastante intenso no clube. Quero começar com a parte mais importante, a busca por um técnico. O Corinthians já se acertou com o Ramon Dias. Tem o sim do técnico argentino, contrato até dezembro de 2025. Na Argentina já tem jornalista cravando que ele será o novo comandante. E tudo se encaminha para isso, mas, porém, contudo e todavia, quero contar para vocês que existe uma pressão interna no Parque São Jorge, de aliados do Augusto Melo, contrários a essa negociação. Foi por isso que o Augusto ainda não fez o anúncio do Ramon Dias. O acordo está fechado desde as primeiras horas dessa quarta-feira. O Augusto precisa de apoio político e ele teme que a chegada do Ramon Dias possa causar mais um barulho interno. E tudo que ele não pode é perder aliados, afinal de contas há uma pressão grande pelo impeachment do presidente. O Augusto tem tentado convencer essas pessoas próximas do conselho de que o Ramon Dias seria uma alternativa interessante, enquanto essas pessoas pressionam para que o Corinthians insista na contratação do Carille. Já havia contado para vocês na terça que o Carille disse sim ao Corinthians, mas o Timão não está disposto a fazer o pagamento da multa rescisória junto ao Santos. A ideia era de que o Carille fizesse esse pagamento e depois recebesse de forma parcelada, acrescido ao salário que ele vai ter com a camisa do Timão. O Carille não gostou dessa possibilidade, nem iniciou tratativas com o Santos. Para piorar a situação do Carille, ainda tem aquela pendência com o time japonês, o Nagasaki Vevaren. O Corinthians, se contratar o Carille, vai correr o risco de sofrer uma punição de mais ou menos 8 milhões e meio de reais por conta da forma como o Carille rescindiu o contrato com o time japonês na virada do ano. Diante desse cenário, a tendência é que Ramon Dias seja anunciado, mas existe esse problema interno que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Pensa que acabou? Não, tem muitas outras notícias. Gustavo Mosquito e Arthur Souza, atacante de lado de campo e centroavante, acionaram a justiça por conta de pagamentos atrasados do fundo de garantia e não querem mais jogar no time. A tendência é que eles consigam a rescisão. O Arthur, por exemplo, não recebia o FGTS desde novembro de 2020. São 40 meses de atraso. Gustavo Mosquito já atuou 10 partidas no Campeonato Brasileiro, nem poderia se mudar para um time da Série A. Há especulação de que ele pode pintar como reforço do Santos. Para completar, o Corinthians foi condenado ao pagamento de 5 milhões e 100 mil reais ao Nacional, time da capital, pela contratação do Thiaguinho. A operação havia sido fechada em 2 milhões e meio de reais, que seriam pagos em 4 parcelas. O Corinthians não pagou, com juros e correção, essa dívida chegou em 5 milhões e 100 mil. Jogadores do Corinthians se envolveram em uma confusão num condomínio na última madrugada. O assunto foi tratado, inclusive, no programa do Datena, que está de férias, mas isso foi repercutido lá no programa. Os nomes dos atletas não foram divulgados. E a última, mas não menos importante, o Porto ofereceu ao Corinthians, nas tratativas pelo atacante Wesley, um empréstimo ou uma cessão em definitivo do volante André Franco. Essas negociações estão sendo atualizadas, estão sendo conduzidas. Tem mais uma também. Alex Santana, volante do Atlético Paranaense, tem negociações praticamente fechadas com o Corinthians. A coisa deu uma bela avançada ao longo da quarta-feira e o Timão deve anunciar a compra do Alex Santana junto ao Atlético Paranaense nas próximas horas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, comenta também. Abraço, tchau!